Opa, tudo bem? Pera aí um pouquinho. Opa, tudo bem? Ó Senhor Jesus, amém. Bom, gente, hoje eu quero falar um pouco sobre um estudo que uma vez, eu vou te contar um pouco a história, que uma vez eu vi um estudo que chamava As Obras da Carne, de um irmão, um amigo nosso. E eu achei interessante. Eu pensei, poxa, por que a gente não fala? Meu pai me atinou para isso, né? Por que a gente não fala um pouco sobre o fruto do Espírito, né? Por que ficar focado só na carne, na acusação, né? Vamos falar um pouco do fruto do Espírito. Então, esse estudo é mais focado nisso, né? A falar para vocês o que significa ter o fruto do Espírito. Então, vamos começar o estudo. Curto e grosso assim, amém? Olha, o que significa ter o fruto do Espírito? Em um mundo cheio de desafios, nós podemos manifestar essas características divinas de ter o fruto do Espírito. Primeiramente, o que é o fruto do Espírito? Né? A gente vai ver isso lá em Gálatas 5, 22, 23, que está escrito o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Note a palavra fruto, que está no singular, não frutos do Espírito, apenas fruto. Não são vários frutos, mas um único fruto com diversas características. Por isso que o estudo chama o fruto do Espírito, não frutos do Espírito. Esse fruto é evidência da ação do Espírito Santo em nossas vidas. As características desse fruto é amor ágape. Amor ágape é acima de amor homem e mulher, é um amor divino, é a base de tudo. Em 1 João 4, 7, 8 está escrito: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É um amor sacrificial, incondicional, como o de Cristo por nós. Exemplo, Jesus na cruz. Quando ele foi crucificado, foi por amor à humanidade. Ele queria poupar a humanidade. Então, ele fez esse sacrifício humano. Sobre-humano, né? Divino. Alegria. Alegria aqui se refere a ter a felicidade em Deus. Não nas coisas do mundo, mas em Deus. Em Filipenses 4,4 está escrito: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não depende de circunstâncias externas, mas da presença de Deus em nossa vida. Exemplo, Paulo e Silas presos lá na cadeia, né? Cantando, louvando ao Senhor. Está lá em Atos 16, 25. Ele está citando lá que eles ficaram lá cantando. Eles tinham alegria no Senhor, que até numa situação daquela, eles cantavam e louvavam a Deus. Tem também a questão da tranquilidade espiritual, da paz, né? A paz verdadeira, não uma paz momentânea. Está lá em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou, é diferente a gente falar, né? Não vou-la dou como o mundo a dá. Paz interior, a paz verdadeira. A paz que vem quando se confia em Deus. Exemplo. Um exemplo, nossa, fantástica essa história. Olha, Jesus dormindo no barco durante uma tempestade. Está lá em Marcos 4,39. Os apóstolos desesperados, mar revolto, aquela confusão, o barco parecia que ia virar em tudo. E Jesus o que estava fazendo?
dormindo. Por quê? É a paz de Jesus. E ele dá essa paz para nós no momento de, às vezes, todo mundo desesperado ali. Inclusive, uma época na igreja, quando eu era mais jovem, falava muito disso, que eles falavam que era viver no Espírito. Todo mundo desesperado ali e Cristo naquela paz. E aquela paz, ele quer passar essa paz pra gente não ficar desesperado. Porque é inútil. Às vezes tem coisas que não dá pra gente... A gente não pode se permitir perder a nossa tranquilidade por coisas que a gente ou não vai conseguir mudar, né? Porque não tem jeito. Ou porque simplesmente o desespero só vai bloquear nosso raciocínio. Paciência de saber esperar no Senhor, saber esperar o tempo de Deus, o tempo certo. Não ser ansioso. É outra característica do fruto do Espírito. Eu acredito que esse fruto é o que estava ali na árvore da vida. Será? Em Tiago 1:3-4 está escrito: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. E uma vez eu ouvi uma frase falando: o paciente é invencível. E porque ele ganha pelo cansaço. A paciência para lidar com pessoas e com circunstâncias difíceis. Uma vez na minha vida pessoal, eu fui indicado para trabalhar numa empresa. Eu cheguei naquela empresa, não sei se a pessoa que falou que podia me indicar estava falando da boca para fora, mas eu fiquei naquela empresa lá, na recepção, aproximadamente umas 5 horas, aguardando para ser recebido pelo chefe do setor. 5 horas. Pacientemente. Ele ficou tão sem graça que ele me contratou. E eu trabalhei naquela empresa. Uma ótima empresa, gostei muito de trabalhar lá. Mas provavelmente depois, com o tempo, fui pensando, eu acho que ele não iria me contratar, que ele falou que ele dá a boca para fora. Mas a situação ficou tão como é que eu posso dizer? Ele teve um azar tão grande, porque foi eu, um cara paciente, e não o outro que ia ficar reclamando, chutando o pau da barraca, e ele acabou ficando sem graça. Essa paciência que me deu provavelmente é Deus, porque realmente, eu pensando bem, será 5 horas, mas foi o que aconteceu comigo. Amém? E um exemplo da Bíblia é Jó suportando as provações. Está lá em Jó 21:22. Jó suportando as dores, as perdas e tudo, né? Ele foi muito paciente. É uma das características do fruto do Espírito. Benignidade. O que é benignidade? Atitude de bondade, né? Em Efésios 4:32 está escrito: antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, agir com compaixão, com gentileza, tendo paciência ali, fazendo as coisas de boa fé, não com cara amarrada. Isso é um fruto do Espírito, é benignidade. Um grande exemplo disso é a parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas 10:25-37. Pessoal, desculpa a barulheira aqui de carro, cachorro. Eu estou na minha casa, não tem isolamento acústico. A parábola do bom samaritano está lá em Lucas 10:25-37. A história do bom samaritano é aquela história em que Jesus, um doutor da lei, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então Jesus contou essa história, né? Que um homem estava viajando de Jerusalém para Jericó quando foi atacado por ladrões.
Eles o espancaram, roubaram seus pertences e o deixaram quase morto à beira do caminho. Passou por ali. Olha quando eu falo, para não idolatrar pessoas, padres, pastores, né? Porque apesar disso aqui ser uma parábola, acontece muito. Olha, passou por ali um sacerdote, um líder religioso que viu o homem ferido, mas escolheu atravessar para o outro lado da estrada e seguir seu caminho. Ou seja, ele ignorou, né? Ele deveria ter ajudado, ainda mais por ser um líder da mesquita. Logo depois, um levita, outro líder religioso, também passou e ignorou o homem. Olha o que Jesus está ensinando. Por fim, um samaritano, alguém desprezado pelos judeus daquela época, viu o homem caído e sentiu compaixão. Ele se aproximou, cuidou das feridas do homem com azeite e vinho, colocou-o sobre o seu animal e levou-o a uma hospedaria onde pagou para que ele fosse cuidado. Uma pessoa que culturalmente é inimigo do povo judeu ajudou um homem que provavelmente aquele homem deveria ser um judeu. Ou seja, ele exerceu o dom do fruto do Espírito. Jesus então perguntou: quem foi o próximo daquele homem? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus concluiu: vai e faze o mesmo. Vai, imita, vai, copia os bons exemplos. Essa história ela ensina que a benignidade vai além de palavras e intenções, ela exige ação e compaixão genuína. Não basta você falar: ó, eu sou bonzinho, ó, tal coisa. Você tem que agir. Você tem que fazer o que você fala. Isso dá legitimidade, autoridade. A bondade é praticar o bem sem esperar nada em troca. Em Salmos 37:3 está escrito: confia no Senhor e faze o bem. Praticar boas obras, movidos pelo Espírito, deixar o Espírito Santo agir em nós para que possamos praticar as boas obras, não praticando, mostrando para mostrar, praticar porque você quer fazer o bem mesmo. Não precisa de colocar no YouTube, no Instagram, não. Se alguém filmou e colocou, amém. Mas você não tem que fazer isso para a sua glória, e sim para ajudar o próximo, e o único que merece toda a glória é Deus. Exemplo, Barnabé ajudando na igreja primitiva em Atos 11:24. Eu não estou lembrado dessa história, vou consultar aqui rapidinho. Só um momentinho. Oi, gente, que vocês que assistem, agradeço muito, porque deixa eu ver aqui. Tô abrindo a Bíblia, tá, gente? Aqui no computador, tá? Qual livro que eu falei mesmo, gente? Deixa eu abrir aqui o meu estudo. Rapidinho eu abro. Barnabé 11:24, Atos 11:24. Ele era um homem bom, cheio do espírito e fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso a fim de encontrar com Saulo. E assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram muita gente.
em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Olha, foi com Barnabé e Saulo que houve a primeira vez que eles falaram: oh, vocês são cristãos, vocês são discípulos de Cristo. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Ah, então essa é a história. Tá vendo? A gente não sabe as coisas de cabeça. Outro fruto aqui do Espírito, outra característica do fruto do Espírito é a fidelidade, lealdade a Deus e a sua palavra. Em Apocalipse 2:10 está escrito: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade nos relacionamentos e na obediência a Deus. Exemplo: Daniel recusando-se a adorar outro Deus. Está lá em Daniel 6:10. Realmente, Daniel, quando eles foram lá para o cativeiro da Babilônia, inclusive até a alimentação, eles não quiseram comer os mesmos alimentos que estavam dando aos outros. E Deus foi tão bondoso que eles, comendo outros alimentos, eles acabaram evoluindo, né? Eles ficaram mais fortes do que os outros. Mansidão, força sob controle, a capacidade de você se controlar em momentos que normalmente você teria raiva, né? Em Mateus 5:5 está escrito: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É aquele momento que você está com raiva e tudo, você tem tudo para ter raiva, mas você tem autocontrole. Isso é mansidão. Não é fraqueza, é ter a humildade e ter o autocontrole. Exemplo: Moisés sendo manso apesar das dificuldades, está lá em Números 12:3. O que aconteceu? Eu estou lendo lá, né, na Bíblia, o povo era muito rebelde contra Deus. Depois que Moisés os libertou lá do Egito com a ajuda de Deus, o povo era muito rebelde, era questão de perder a paciência mesmo. Deus chegou a falar que ia matar todo mundo e depois ia refazer tudo através das gerações de Moisés ali. Porém, Moisés o tempo todo ele intervia pelo povo e se mantinha manso e humilde, e por causa de Moisés o povo sobreviveu. Só que aquela geração que saiu do Egito, nenhum entrou na terra prometida, somente os descendentes deles que entraram, justamente por causa da rebeldia. Mas Moisés manteve a mansidão ali, ele era considerado o homem mais manso do mundo, mais tranquilo. E olha que o povo tirou um pouco a paciência dele, ele ficou tão nervoso que ele chegou a bater 2 vezes na pedra ali, o que significa que ele ficou bravo, né? E que ele duvidou de Deus ali por um certo momento, e por isso ele também não entrou na terra prometida. Mas voltando aqui, a mansidão é manter o controle, se manter calmo em situações difíceis. Isso também é fruto do Espírito. O que tem muito a ver também com o domínio próprio, né? Que é quando a gente consegue controlar nossas vontades. Nossas vontades, você está com vontade de comer alguma coisa, por exemplo, às vezes você está com vontade de sei lá, beber, fumar, vícios, né? Às vezes você está com vontade de fazer amor com a sua mulher ali e não é propício naquele momento, e você sabe tomar decisões que sejam sábias, quer comprar alguma coisa, né? Eu falo tudo mesmo. Quer comprar alguma coisa, não é o momento ideal para você comprar aquele objeto de desejo, carro, celular, seja o que for. Então você tem que ter um domínio próprio para conseguir resistir às tentações e conseguir tomar decisões sábias. Isso é fruto do Espírito. Exemplo: José, a mulher de Potifar, aí tá vendo? Falando de sexo, a mulher de Potifar, ela tentou José, provavelmente era uma mulher muito sedutora, tá lá em Gênesis 39, 7 a 12. Gênesis 39, 7 a 12. Provavelmente era uma mulher muito sedutora, mas era uma mulher casada. José era um homem sério nas coisas de Deus. Ele foi, se controlou e ela até fugiu para não cometer pecado. E Deus o honrou. Aí você fala: nossa, que legal. Então os frutos do Espírito, as características do fruto do Espírito, vão voltar aqui rapidamente, são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São essas 8 características que está dentro desse fruto,
Vamos imaginar que ele é como se fosse uma cebola e essas características são as camadas. Amém? Mas você pode perguntar assim para mim: poxa, Fabrício, mas como eu vou desenvolver o fruto do Espírito, né, para ter todas essas características que me tornam um cristão exemplar, um homem exemplar? Bom, biblicamente é permanecer em Cristo. Está lá em João 15:5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Então, você tem que permanecer em Cristo. Você não tem que ser... Cristo, ele é a videira. Nós somos o quê? Os ramos. A característica de uma árvore. Nós não temos que nos separar do amor de Cristo. Nós temos que buscar o Espírito em oração. Está lá em Lucas 11:13. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Mesmo nós, tendo a nossa natureza maligna, se a gente tem filho, a gente vai dar o melhor para o nosso filho. Imagina Deus, que é o Pai Celestial. Ele vai dar o Espírito Santo, se nós o pedirmos. Então nós temos que ficar em Cristo, buscar o Espírito Santo em palavra e em oração, não se afastar de Deus, indo na igreja, tendo comunhão com os irmãos, lendo a Bíblia. Temos que praticar a palavra. Está lá em Tiago 1:22. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Tiago ele focava muito nessa questão de ação, de agir. Porque quando você age e é o que você, de acordo com o que você fala, você tem legalidade. Renovar a mente, né? Que hoje os coaches falam mindset, né? Não, temos que renovar a mente, está lá em Romanos 12:2. E não vos conformeis, não entre na forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você que tem que ser o influenciador do mundo, não o mundo tem que te influenciar. Você que tem que levar Cristo para o mundo e não a igreja que tem que se adaptar ao mundo. Então, nós temos que levar Cristo para as pessoas. Conclusão: o fruto do Espírito é a prova do nosso crescimento espiritual. Se a gente cresce espiritualmente, a gente vai produzir esse fruto, que é o fruto do Espírito. Devemos sempre buscar desenvolver essas 8 características que eu falei, né? Que é alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paciência, paz, amor. Devemos desenvolver essas 8 características. Ó Senhor Jesus, agradeço, Senhor, nos dê capacidade para desenvolver essas 8 características, para que possamos aproveitar e desfrutar do fruto do Espírito e sejamos dignos, nos faça dignos, cubra-nos com o seu sangue, nos faça dignos do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Então, olha, peça sempre a Deus para que Ele possa te permitir que manifeste o fruto do Espírito em sua vida. Amém? Aleluia! Ó Senhor Jesus!